Paz do Senhor, irmãos. Tô vendo que o pessoal tá entrando ainda. Vamos esperar só uns minutinhos. E aí a gente já pode começar. Paz do Senhor, pessoal. Tá entrando. Vamos começar então o culto de hoje com uma oração, né? Vou deixar um louvor tocando aqui no fundo pra gente. Vamos orar para começar então? Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença agora, Pai, para Te agradecer por mais esse dia, por mais esse momento que nós temos para falar da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor está presente nas nossas casas, o Senhor está presente nas nossas vidas, o Senhor está presente nos nossos corações. Muito obrigada, Senhor, porque apesar de tudo que nós somos, o Senhor é fiel e o Senhor está com a gente em todo o tempo. Eu peço agora que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor abençoe cada lar, cada família que está aqui assistindo esse culto e que seja o Senhor falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, irmãos, hoje eu quero trazer um tema para vocês. Acho que o irmão Hércio já colocou aí o tema. A gente vai falar sobre a graça, né? Mais uma vez, esse tema que é tão importante. A gente vai falar sobre a religiosidade que exclui versus a graça que inclui. E para isso, a gente vai abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 7. A gente vai ler do versículo 33 ao 50. Tá? É um texto um pouquinho extenso, mas vale a pena. Então vamos lá. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Provavelmente todos vocês aqui já assistiram algum filme, pelo menos um, em que algum personagem, pelo menos 2 personagens, né, existem no filme em que um subestima as dificuldades do outro e por causa de alguma razão assim cósmica, mística, mágica, eles acabam trocando de lugar um com o outro, né? Esse filme é bem comum, esse tipo de filme é bem comum, né? Costuma ter de marido trocando de lugar com a mulher, de amigos trocando de lugar, mães e filhas, pais e filhos, amigos, né, mesmo, né?
Então a gente tem uma grande variedade desse tipo de filme. Então provavelmente alguém já assistiu pelo menos um que tem esse enredo. E geralmente esses filmes eles trabalham num ciclo meio clássico, né? Então, primeiro os personagens que trocam de lugar, quando eles descobrem que acordaram no corpo de outra pessoa, eles se desesperam, né? Se apavoram com o que acabou de acontecer. Né? Então é aquele pavor inicial, aquele desespero. Em seguida, eles acham que vão poder tirar proveito de alguma forma com a posição atual, né? Já que eles sempre acharam que a vida do outro era mais fácil, que a deles era que a deles que era mais difícil, que eles que sofriam enquanto o outro tinha vida fácil, né? Que o amigo, sim, que tinha uma vida fácil por ser solteiro, ou o solteiro achando que o amigo casado que tinha uma vida boa por ter família, né? Então, eles acham que ali vão poder tomar uma vantagem, tirar uma vantagem de estar no corpo do outro. E em seguida, próximo passo desse ciclo é quando eles percebem a cilada que na verdade eles estão, que eles se encontram, né? E percebem que não é fácil ser o outro. Eles começam a reconhecer o sofrimento que existe na vida do outro. E a partir daí eles começam a buscar incessantemente por uma solução, até eles perceberem mesmo que o único jeito é reconhecer verdadeiramente o sofrimento do outro como solução, né? Só quando eles percebem isso que eles conseguem então fazer a troca e voltar ao próprio corpo com uma gratidão maior pela sua própria vida, com um respeito maior pelo sofrimento do outro. E aí tudo muda, né? Tudo muda a partir do momento que eles têm essa experiência de calçar os pés do outro. No caso, de viver no corpo mesmo do outro, a vida do outro. Porque no enredo desses filmes, as pessoas ao redor não podem descobrir, porque vão achar que eles são loucos, né? Então, existe essa troca de personagens. E o exercício que eu queria trazer hoje pra gente, né, é esse, da gente fazer uma troca. Mas hoje a nossa troca vai ser com essa mulher dessa história que a gente leu, com a mulher pecadora. Hoje eu queria que a gente tentasse trocar de lugar com ela. Então, para isso, eu quero colocar vocês dentro da história dessa mulher com um texto. E esse texto que eu vou ler, ele fala da visão da mulher, né, da vida dessa mulher. E eu gostaria que vocês, ao ouvir esse texto, conseguissem se colocar nesse lugar dela. E a partir disso a gente vai conversar. Este é só mais um dia na sua vida invisível. E olha a ironia, às vezes ser invisível era tudo que você precisava. Balançando os cabelos soltos, caminhando na rua, logo após o dia amanhecer, você pode ver o julgamento no olho esquerdo e o desejo no direito. São invisíveis as suas razões, seus pensamentos, suas dores e seus sentimentos, mas o seu corpo, ele é público, o qual eles insistiam em olhar. Estavam em uma correria na cidade, porque o Nazareno estava lá. Já tinham ouvido falar dele. Diziam que ele tinha olhos doces que viam as invisibilidades, inclusive aquelas que a gente faz questão de esconder. Os donos dos olhos julgadores andavam rápido e cochichavam entre si, mas não deixavam de transparecer seu incômodo com a sua existência. Muitas pessoas pareciam agitadas, querendo ver o tão famoso visitante. Eu também queria ver aqueles olhos. Caminhava meio à deriva, ouvindo as pessoas comentarem, dizendo: ele parou tudo o que estava fazendo por causa de uma viúva. E aí eu escuto: ei, sua qualquer, você está achando que vai ver o mestre? Você não é digna. E não é que você não está acostumada a ouvir essas palavras, mas elas sempre doem e os olhares sempre cortam. E o pior, ele estava falando a verdade. Você não é digna. Onde estava com a cabeça? Esses olhares que você recebe são culpa sua. O povo logo descobriu que o Nazareno se dirigia à casa de Simão. Você já estava indo embora. Afinal, chega de olhares esmagadores por hoje. Mas de relance você olhou para o lado e viu um fariseu com muito descaso recebendo em sua casa um visitante ilustre em sua simplicidade, que sorrindo para as pessoas sentava-se à mesa sem se importar com o status de quem estava perto dele. Saia daqui, pecadora imunda, você deveria ser apedrejada. Uma sensação muito grande de impotência toma conta de você, mas você precisava ver o Nazareno. Você sabia que não podia, que talvez ele não te aceitasse, mas tinha que tentar. Queria liberdade diante da culpa, talvez ele te entendesse. Você queria perdão diante de uma sociedade que te deu poucas opções de vida. Queria que alguém te visse além do pecado. Você vai correndo até em casa
e as mães afastam seus filhos de você enquanto passavam. Você agarra o vaso de alabastro, o perfume caro que seria seu sustento na velhice. Na verdade, você talvez não tenha pensado no que estava fazendo, mas tinha alguma coisa que movia, uma força muito além de você. Você entra na casa e um silêncio preencheu o local. Começa a chorar copiosamente. Vergonha, medo, culpa. Você se joga aos pés do Nazareno. Estava acostumada a ser humilhada, mas naquele momento não se sentia assim. Chorou tanto que molhou seus pés com lágrimas, mas com carinho os enxugou com seus cabelos, aqueles mesmos cabelos que traziam julgamento. O privilégio orgulhoso dos homens o cega para ver além de seus cabelos soltos, para ver os porquês de sua vida amarga, para te perceber além de um objeto inferior. Mas o Nazareno não te interrompeu. Ele continuava a te olhar com doces olhos. Ele compreendeu completamente a sua dor. Ele disse: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você compreende o que o mestre dizia, pois quem tinha dívida maior era você. Além do seu pecado, carregava a desgraça de ter nascido mulher nessa época. E ali, em frente a todos, o Nazareno Jesus enfrentou todos os estereótipos, os protocolos sociais, as cláusulas da religião, se deixou ser tocado por uma pecadora e ainda mais, sabia que você era muito além disso. Ele te viu mulher, ele te viu ser humano. Os outros continuavam a te chamar de pecadora, mas agora em seu coração você carregava a liberdade, a culpa, o perdão e a chance de fazer tudo diferente. Esse texto nos coloca no lugar dessa mulher, andando nos sapatos dela, entendendo um pouco mais do que era a vida dela. É muito fácil a gente ter julgamentos quando a gente não conhece a história, né? É muito perigoso quando a história tem um lado só, né? Quando a história é contada por uma pessoa só. Então é sempre muito importante a gente ter essa visão do outro lado, né? Da outra pessoa. E aqui nessa mensagem, na mensagem dos versículos mesmo que a gente leu, a gente percebe que algumas mensagens são passadas ali entre os personagens. Então eu trouxe alguns pontos para poder falar com vocês sobre o que se passou ali naquele momento e por que a gente está trazendo esse tema, né, da graça que inclui versus da religiosidade que exclui. Então o religioso aqui nessa história seria Simão, né? Nessa história a gente percebe o primeiro ponto, que é que o religioso ele não permite a entrada de não religiosos. Então nessa história fica muito claro que existe uma negação de pertencimento a 2 pessoas. A primeira pessoa é a mulher, né? Então com a mulher a mensagem é bastante clara. E acho que nesse texto que eu li para vocês também fica bastante claro que ela já vivia uma negação de pertencimento na sociedade. Então quando ela entra naquela sala, aquilo se evidencia, né? Fica muito pesado aquilo na sala. E a Bíblia não fala exatamente a reação das pessoas quando ela entra naquela sala cheia de homens importantes, mas a gente sabe que a reação não poderia mesmo ter sido boa, porque naquela época a mulher era vista mesmo desse jeito, né? Ela era vista como impura, como falsa, como mentirosa. A palavra dela não valia nada, ela era tida como propriedade. E essa mulher, ela ainda não era uma mulher comum. Ela era uma mulher que tinha os pecados escancarados, assim, conhecidos na região. Todo mundo sabia o que ela fazia, não era coisas assim, escondidinhas. Todo mundo sabia. Então, ali todo mundo olhou como realmente uma mulher e uma mulher pecadora. Então, ela tinha alguns agravantes. Então, quando ela entra naquela sala, a mensagem é muito clara. Não há lugar para você aqui. Não há lugar para você nessa sociedade. Nós não te aceitamos e pra gente seria melhor se você não existisse. Então essa é uma mensagem muito clara que é dita para ela. É dita, mas não dita, né? É dita através de olhares e no decorrer da história também. E a segunda pessoa que também recebe essa negativa, essa barreira, esse não pertencimento, é o próprio Jesus, né? Os fariseus, eles tinham acabado de ser citados por Jesus em um discurso em que Jesus estava reprovando esses fariseus, né, esses religiosos,
por não aceitarem o batismo de João e por terem essa insatisfação crônica em relação à mensagem do arrependimento, por terem essa insatisfação crônica em relação ao ministério de Jesus. Se come muito é porque come, se não come é porque não come, né? Então, aquela insatisfação, né, crônica. E em seguida, justamente um fariseu, convida Jesus para comer com ele, a chegar na casa dele, né? Para comer na casa dele. E quando ele chega, ele trata Jesus como se ele não fosse nada demais, assim, nada de muito importante. Ele não cumpre os rituais característicos daquela época de como receber um visitante ilustre. E se tinha alguém que prezava por rituais, eram os religiosos daquela época, né? Incluindo-se aqui os fariseus. Então, naquela cultura, naquela época, os visitantes eram muito bem recebidos, né? Então, Jesus fala, né, para Simão: olha, quando eu cheguei, você nem trouxe água para lavar meus pés. Isso era básico quando você recebia um visitante. E principalmente porque Simão já tinha deixado meio que subentendido ali que ele considerou, pelo menos, a hipótese de Jesus ser um profeta, porque ele fala: se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou. Então ele chegou a considerar que ele poderia ser profeta. E mesmo assim, ele não tratou Jesus com dignidade nenhuma, com diferença nenhuma. Ele tratou Jesus como qualquer pessoa. Nesse trecho, Simão chama Jesus de mestre. Então, isso demonstra o quê? Ele reconhecia que existia em Jesus algo a mais, né? Então, que esse tratamento deveria acontecer, porque não era só profetas que tinham esse tratamento. Qualquer pessoa que exercia qualquer função no templo também tinha esses tratamentos. Então, ele chama Jesus de mestre, demonstra ter pensado, ele é profeta, né? Mas não sei se é mesmo. Mas a mensagem também ali é clara: eu te convidei, mas não tem lugar para você aqui, porque eu não vou fazer nada de diferente por você. Porque eu percebi que talvez você não seja aquilo que eu achei que você era. Parece que não tinha lugar para Jesus naquele coração também, né? O segundo ponto que eu quero tratar aqui é o religioso, ele faz pré-julgamentos baseado em preconceitos. Então, Lucas 7,39 diz: ao ver isso, o fariseu que o convidara diz consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. O fariseu parece que ele fez alguma confirmação para ele mesmo naquele momento, né? Foi o que eu falei. Bom, talvez ele seja profeta. Se ele fosse, ele saberia quem é essa mulher. Bom, então ele não é, né? Então é como se Jesus tivesse caído em descrédito naquele momento, né? Provasse que ele não era aquilo que ele parecia ser. Então, para Simão, a hipótese era de que Jesus poderia ser um mestre ou um profeta. Não que ele era o Messias, não que ele era o Filho de Deus, mas alguém que se colocava como alguém usado por Deus. E talvez Jesus estivesse ali para ver se passava num teste. E a conclusão do teste foi: essa mulher aí eu conheço, eu sei a história dela, mas esse homem aí, esse não é quem eu pensava. E no decorrer da história, daquela situação, daquela refeição, Simão mostra que em alguma coisa ele tinha razão. Jesus não era mesmo quem ele pensava. E isso traz o nosso terceiro ponto. O religioso, ele não consegue ter dimensão de quem Jesus é. Jesus, ele mostra para o fariseu que ele era muito mais do que um profeta. Ele mostra que ele era uma coisa totalmente incompreensível para o coração daquele religioso, né? Ele mostra que ele não era só um profeta, não era só um homem que era bom exteriormente, mas ele tinha uma compreensão do ser humano e um amor por ele que aquele homem não conseguia compreender. Então Jesus vem e ele traz uma história, né? Porque Jesus era muito didático, né? Ele trazia coisas para facilitar a compreensão das pessoas, né? Quando as coisas eram muito difíceis de ser entendidas, ele trazia parábolas, trazia situações ali para ajudar na compreensão. E ele fala, viu? Então tinha 2 credores, né? Até repetiu ali naquele trecho que eu li da história, essa parte, né? Ele fala assim: um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Então, 500 é muito mais do que 50. Nenhum dos 2 podia pagar. E ele foi lá e perdoou os 2. E faz a pergunta: quem lhe amará mais? E Simão, né, pela lógica, ele responde: olha, aquele que foi mais perdoado. E Jesus responde:
Sim, você julgou bem. E esse tipo de entendimento, de compreensão, não era um tipo de compreensão fácil ali para o fariseu. Para isso precisaria ter um coração disposto a ser transformado. Seria necessário um coração aberto para que Jesus pudesse entrar, para que Jesus pudesse fazer mesmo algo ali dentro, né? Então, aquele homem, na verdade, ele era tão pecador quanto aquela mulher. E Jesus não fala que ele não era. Se a gente olhar para essa história, a impressão que dá, se a gente não se aprofundar, é que a gente estava falando de que é que Jesus estava falando da mulher versus o fariseu, né? A mulher devia 500 denários e o fariseu 50. Mas isso não significa que ele não devia, né? Significa que ele era devedor também. Os dois eram devedores, né? Mas o fato dela ter mais pecados perdoados fazia com que ela pudesse se derramar mais, que foi o que ela fez ali, né? O fato do fariseu pensar que ele não tinha pecados fazia com que ele não pudesse amar como a mulher amou Jesus, né? Então, aquele coração estava travado na sensação, na ilusão de que ele estava acima daquela mulher de alguma forma, de que ele era mais santo do que aquela mulher de alguma forma. E, na verdade, ele era pecador da mesma forma, né? Então, e Jesus mostra isso em vários outros momentos na Bíblia, né? Na passagem da mulher que foi flagrada em adultério, ele traz justamente essa ideia, né? As pessoas queriam apedrejá-la e ele fala, bom, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Isso traz uma reflexão para todos, né? Que todos ali tinham seu pecado, por isso que ninguém arriscou jogar a primeira pedra. O quarto ponto que eu trouxe é: o religioso, ele não consegue enxergar para além da sua religiosidade. No versículo 44, Jesus fala assim, o versículo fala, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Jesus podia simplesmente ter virado para Simão, dado um sermão nele ali, falado o que ele queria falar, mesmo tentando, podendo mesmo quebrar tudo que precisava ser quebrado, mas ele fez um gesto diferente, e cada gesto dele ia quebrando a ideia religiosa que tinha ali. Então ele olha para a mulher, e ele não só olha para a mulher, ele convida Simão para olhar também. E ele fala, você vê essa mulher? Isso tudo era muito novo para Simão, muito novo, e com certeza mexeu muito com ele. Não tinha como não mexer. Tudo que Jesus fazia ou dizia mexia com as pessoas, ou para transformar a vida delas, ou pelo menos para elas ficarem muito bravas porque ele colocava um espelho na frente delas. Mas alguma coisa as palavras de Jesus faziam dentro das pessoas. E aquilo que Jesus fez foi muito diferente, foi muito inovador. Ele não só olhou para uma mulher, ele convidou Simão para olhar também. Olha para ela, olha para essa mulher. Você viu o que ela fez? Quando eu entrei, você nem água trouxe para lavar meus pés. Agora essa mulher, ela não para de chorar e enxugar os cabelos com as lágrimas dela. Ela tá lavando os meus pés com as suas lágrimas, né? Ela pegou um vaso de alabastro, né? Ela derrubou um perfume caríssimo que era a velhice dela, que era a garantia ali de uma vida mais tranquila. E ela derramou sobre Jesus. Então, o que ela fez, aquele ritual que ela fez por Jesus, foi totalmente diferente do que Simão fez. Quem amou mais? Né? Quem amou mais? Aquele a quem mais foi perdoado. Então, não tem dúvidas daquilo que Jesus fez na vida daquela mulher, né? Não tem dúvidas, porque ela foi olhada de uma forma como ela nunca foi olhada antes. Nunca foi olhada. Só que dessa vez, foi um olhar diferente. Ela já tinha sido olhada de outras formas. Ela já tinha sido olhada com desejo, com julgamento. Mas dessa vez não foi assim. Ela foi olhada com amor, com compaixão, com graça, com aceitação, né? Ela encontrou um lugar ali. Um lugar com Jesus. Coisa que na religiosidade a gente não consegue. Sendo religioso, a gente não consegue enxergar para além disso. Para além da religiosidade. Por isso que Jesus faz esse convite. Vem, olha para essa mulher. Olha para esse necessitado.
Olha para essa pessoa. Vem e vê. É o convite que Jesus faz. Inclui. Aceita. Porque eu aceito. Eu perdoo. Eu tô perdoando você, por que eu não vou perdoar aquela pessoa? Né? E o quinto e último ponto, Jesus oferece um lugar de pertencimento com ele. No versículo 48 diz: Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. No versículo 50, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus a recebeu, perdoou seus pecados, reconheceu que o movimento que ela fez ali foi válido e deu alguma coisa que ela sem dúvida não conhecia, que era a paz. É como se Jesus falasse, olha, eu sei que você sempre achou que fez tudo de errado, talvez você tenha feito mesmo, mas você fez alguma coisa certa, você entrou aqui, e tudo que você fez desde esse momento estava certo, e você tem um lugar comigo, né? E não é por causa do seu, do que você fez que você tem um lugar comigo só, não é porque você merece, mas é porque eu te amo. É porque eu te amo apesar dos seus pecados. É porque o meu amor ultrapassa, ele cobre multidões de pecados. E eu acho que essa história tem que trazer uma reflexão pra gente. Quem que é você nessa história? Tem vários personagens aqui. Você é o fariseu que não se permite ser trabalhado por aquele que você chama de mestre? Você é aquele que olha para o pecado das pessoas e fala, bom, pelo menos eu não faço isso. E acha que isso te faz menos pecador? Bom, pelo menos eu não sou igual aquele publicano, né? Será que você é esse que acha que se você não tá fazendo tão ruim assim, então tá tudo bem, então você não é tão pecador, né? Então você até que merece um pedacinho do céu. Será que você é aquele que só consegue olhar as pessoas pela gravidade do seu pecado e não consegue enxergar a sua história, as suas emoções, o seu sofrimento? A gente tentando entender um pouco da história dessa mulher. Claro que aquele texto que eu li pra vocês não tá na Bíblia, né? É uma ideia, né, de como ela devia se sentir, de como devia ser a vida daquela mulher baseado no que era a vida das mulheres naquela época. Principalmente das mulheres que eram vistas como pecadoras, né, que tinham seus pecados ali escancarados para toda uma comunidade. Mas se a gente olha para aquilo, a gente vê uma pessoa rejeitada, escorraçada por uma sociedade que já não aceitava o fato dela ser mulher, que já tinha rejeitado ela no momento em que viu que ela não era menino. E a partir daí, isso só foi se agravando. A cada decisão errada que ela tomava, ela era mais julgada e ela era cada vez mais olhada com olhares ruins, olhares impuros e olhares de não aceitação. Será que nós somos essa pessoa que não consegue enxergar a história da pessoa, que não consegue enxergar as emoções, o sofrimento dela, só o quão grave é o pecado dela? Ou você é aquela mulher que sabe o tamanho do seu pecado, sabe o tamanho da sua necessidade, o tamanho da sua falha, sabe a necessidade de você, que você tem de perdão, de aceitação, porque você se vê dessa forma, você sabe que você é assim, você sabe que você é pecador, independente dos seus pecados serem escancarados ou não, independente dos seus pecados serem aqueles pecados que as pessoas acham que são os piores, né, que são os capitais, ou que são aqueles mais escandalosos. Será que você consegue se enxergar assim, como um pecador que não merece, na verdade, mas tem a graça, de graça. A graça não merecida. E se joga aos pés do Mestre em busca dessa redenção? Que você possa ser aquele que, sabendo a dimensão do seu pecado, entende o quanto que te foi entregue, o quanto que você foi perdoado, e perceba que não tem mais nada a fazer a não ser se entregar, a não ser se arrepender. E Jesus diz, a sua fé te salvou, perdoados estão os teus pecados. Já não tem mais condenação, já não tem mais condenação. A graça, ela aceita, a religiosidade, ela expulsa, ela exclui, ela não deixa ninguém entrar, ela fala, não, porque você tem esse pecado, você não pode entrar. Porque você faz isso, você não pode entrar. Se sua vida é assim, não pode, aí não dá. Desse jeito não dá. Isso não é igreja. Isso não é ser Jesus aqui na Terra.
Não é. Porque Jesus, olha o que ele fazia. Ele pegava pessoas que eram vistas de uma forma negativa, que eram vistas com estereótipos, com preconceitos, e ele abraçava. Ele abraçava e ele transformava a vida dessas pessoas. Então, que você seja aquela pessoa que não tem condições de olhar para o pecado dos outros, que não dá para olhar para o pecado dos outros, porque você sabe que o seu te condena e que faz você necessitar do olhar de cura de Jesus. Jesus, ele nos mostra durante todo o ministério dele que ele não veio para excluir, mas que ele veio para incluir, e ele nos chama para olhar para o excluído, do mesmo jeito que ele chamou Simão para olhar para aquela mulher, né? Olha, vês essa mulher, Simão? Imagina isso, gente, imagina naquela época que aquela mulher era invisível na melhor das hipóteses. E Jesus, o mestre, Jesus, o Messias, aquele que estava curando multidões, ele olha para ela, olha para aquela mulher de um jeito que ela nunca foi olhada, e ainda fala para um fariseu, olha para ela, vês essa mulher, você vê essa mulher? Que a gente possa ser esse, sabe? Que a gente possa se colocar como essa mulher que conhece o seu pecado, e que a gente possa se colocar como a igreja que reconhece a graça de Jesus e que possa também oferecer essa graça para as pessoas. É que nós possamos ser assim, porque é isso que Jesus fez, foi isso que Jesus fez, e é isso que a gente tem que fazer, em nome dele, né? A gente não tô dizendo pra gente não pregar arrependimento de pecados, pelo contrário, essa história é sobre arrependimento de pecados, é sobre arrependimento de pecados daquele que sabe que peca e daquele que pensa que não peca. Então que a gente possa olhar de outra forma a partir de hoje, e que Deus possa transformar os nossos corações para que a gente tenha o nosso coração realmente aberto a ser transformado, a ser moldado, a ser perdoado por Ele. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor Jesus, nos colocamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, com o nosso coração aberto. Nós sabemos que nós não somos nada, Senhor. Nós sabemos que nós precisamos do Senhor, que nós somos pecadores, que se não fosse por Ti, a gente não estaria nem aqui. Nós sabemos, Senhor, que é a Tua graça que nos sustenta, é a Tua graça que nos salva. E nós aceitamos essa graça, Senhor. Nós aceitamos o Teu perdão. Nós nos arrependemos, Senhor, verdadeiramente. E sabemos que nós não somos melhores que ninguém. Que é a Tua graça, Senhor. É a Tua graça que nos traz para perto do Senhor. É a Tua graça que nos perdoa. É a Tua graça que nos envolve, que nos abraça, Pai. Nós aceitamos esse lugar que o Senhor separou para nós. Nós sabemos que nós pertencemos a Ti, em Ti. E nós queremos estar, Senhor, para sempre com o Senhor. Porque nós cremos que o Senhor é o nosso Mestre, que o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Te agradecemos, Senhor, porque nunca houve, nunca vai haver um amor maior do que o Seu. E nós aceitamos esse amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima noite. Até o próximo culto.